This call is now being recorded. Bom, como eu não estou enxergando o chat, aí se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no microfone, ou então eu posso deixar para responder as perguntas que forem colocadas no chat depois. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Posso deixa eu pegar a câmera aqui, todo mundo me vê. Tá, então vamos lá. Hoje eu vou dar continuação à nossa aula anterior, né, sobre o mundo antigo, tá? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito, e hoje eu vou estar trazendo para vocês, começando, né, pelo Império Persa, tá? O Império Persa se localiza onde hoje é o Irã, ele se situava, na verdade, né, e meio que, se situava pertinho ali da Mesopotâmia, à direita da Mesopotâmia, como vocês podem ver aqui no mapa, é essa parte rosinha aqui. Ai, vocês não conseguem ver minha seta. Essa parte rosinha aqui, tá? Que vai ser a região da Pérsia. É um terreno aí, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, não, né? Vai ser um terreno semiárido, então, ao contrário da Mesopotâmia e do Egito, como a gente estudou, vai ter poucos grandes rios, não vai ter, né, essa parte da fertilidade do solo é bastante comprometida, tá? Mas ao norte, próximo ali da Mesopotâmia, é uma área mais específica ali, que a gente vai ter um solo um pouco mais fértil, justamente por causa da região da crescente fértil, onde a Mesopotâmia está localizada, tá? Apesar dessa questão do solo ser um pouquinho mais pobre em questão de plantio, enfim, vai ter uma riqueza de minerais grande, tá? Com cobre, ferro, chumbo, que são materiais importantes, por exemplo, para a fabricação de utensílios, de armas, e também vai ter uma grande quantidade de ouro e prata nessa região. Dentro dessa área aí, a gente vai ter o estabelecimento, a partir do segundo milênio antes de Cristo, né? A gente vai ter o estabelecimento de dois povos de origem indo-europeia, tá? Que vai ser os medos, que vão se estabelecer acima aí da região, como eu apontei, que vai ser a Pérsia, que é essa parte verdinha aqui, que os medos vão se localizar, vão se estabelecer nesse espaço aqui, e eles vão ter duas cidades mais importantes, que vai ser Susa e Ecbátana. A gente também vai ter, né, obviamente, os persas, que vão se localizar, vão se situar nessa região rosinha, como eu apontei para vocês mais cedo, e as cidades mais importantes aí vão ser Passárgada e Persépolis. A gente vai ter, dentro do território dos medos, a gente vai ter uma unificação das tribos desses povos, e a partir dessa unificação, a gente vai ter também a dominação dos povos, desses povos sobre as tribos persas, que até então eram tribos mais individuais, né, mais independentes, enfim, e aí elas acabam sendo dominadas pelos medos, e forma-se, então, o Reino da Média. E aí, o território dos persas vai ser território dominado até mais ou menos 560 a.C., quando o Ciro II, que vai ser o primeiro imperador persa, ele vai fazer essa unificação política das sociedades persas e vai proporcionar a independência desses povos, tá? E aí, a partir disso, né, eles se tornam, então, uma Pérsia independente dos medos, e ele vai conseguir grandes conquistas militares
que vão gerar a anexação de territórios novos, né, como o Planalto do Irã, o Reino da Lídia, a Babilônia e a Turquia, né, anexando, inclusive, nesse caso, o Reino da Média, tá? E aí, como vocês podem ver, né, as conquistas do Ciro, né, a expansão territorial que ele proporcionou, né, que ele conquistou, vai ser essa parte roxinha aqui, ó. Então, é uma expansão bastante expressiva, né, se vocês forem ver aqui, é quase que, sei lá, muitas vezes o território inicial persa, tá? E aí, depois de dominados esses povos, o Ciro II, ele acaba optando por uma política de tolerância. Então, justamente para evitar mais rejeição do que é normal, né? Mais rejeição do que é necessária em relação ao seu domínio. Então, ele acaba respeitando a religião desses povos, procura manter a organização política, né? É claro que colocando dos cargos de maior expressão pessoas de seu interesse, mas também mantendo, né, a organização política, a organização social, mantendo a língua desses povos, os costumes, justamente para não ter muito conflito, efetivamente, da população com o novo governante, né, com essa conquista, esse domínio desses povos. E aí, após, né, a morte do Ciro II, a gente vai ter o Cambises, que vai ser um outro imperador, que vai ter um período de governabilidade bem curtinho, assim, mas que, como vocês podem ver aí no mapa, a partir aqui dessa parte verde, né, que vai ter, ele também vai manter esse processo de expansão do território, tá? Então, apesar dele ter ficado, sei lá, 6 anos no poder, ele acaba tendo também uma anexação de território bastante expressiva. E logo em seguida a gente vai ter o Dário I, que vai continuar também nesse processo de expansão, né? Que vai ser essa parte mais, uma laranjinha mais escura, assim, uma coisa mais. Essa parte mais escurinha aqui do laranja. Ele vai continuar também, né, nesse processo de anexação de territórios. E, além disso, ele vai acabar dividindo o território em províncias, né, principalmente porque o território agora está muito grande. E é necessário que uma forma mais efetiva, né, de governar esse território. E aí, então, ele vai dividir esse império em províncias conhecidas como satrápias, tá? E que vão ser governadas pelos representantes do rei, né? No caso, o Dário I, que vão ser os sátrapas. E aí, ele também vai adotar uma moeda mais oficial, né? Que circule por todo o território de uma forma mais igual, né? E essas moedas vão ser feitas de ouro e prata e vão ser chamadas de dáricos. E a gente também vai ter a integração do império a partir de uma extensa rede de estradas, né? E também do aperfeiçoamento dos correios. Até porque, como eu falei, o território agora está muito grande e é realmente necessário que hajam estradas para poder conectar um extremo ao outro de uma forma mais fácil, né? De uma forma mais segura também. E o sistema de correios também, justamente para poder facilitar essa comunicação. E eu acredito que seja principalmente por parte dos próprios governantes, né? Então, os Correios, ele permite que o Dário, né, no caso, ou o rei que tiver no momento, que ele possa se comunicar com o governante, né, com o sátrapa lá do pontinho final, lá no extremo do território, tá? Então, ele acaba incentivando essa conexão desse território, tá? E aí, essa sociedade persa, ela vai ser caracterizada principalmente pela agricultura, o pastoreio e também a atividade artesanal, tá? A maior parte da população tinha um trabalho voltado mais para essas áreas, tá? E também a gente vai ter o desenvolvimento da atividade comercial, principalmente
pelo tamanho desse império, né, pelo tamanho desse território, que agora você tem um mercado maior, um mercado consumidor maior para os seus produtos, e também por causa justamente dessa conexão que o Dário incentivou a partir de estradas, né? Então, agora é muito mais fácil eu levar o meu produto justamente para aquele pontinho lá extremo do império, porque agora a gente tem uma conexão que facilita esse tipo de troca, tá? Então, além disso também, né, em relação ao tamanho do território, se antes a gente estava ali na Pérsia, que era um território com um solo menos fértil, enfim, agora a gente tem um território gigantesco que abarca um monte de atividade comercial diferente, né? E que permite uma troca maior de produtos. Então, agora a gente tem mais diversidade de produtos para serem trocados. Então, existe realmente esse desenvolvimento do comércio, tá? Eu coloquei aqui uma pirâmide, né? Como sempre, a gente sempre tem essas pirâmides dentro dessas sociedades mais antigas, que são sociedades mais estamentais, assim, que tem menos mobilidade social. É claro que não é impossível, como eu falei na outra aula, mas é realmente muito raro acontecer. E aí a gente vai ter a família real no topo, obviamente, os sacerdotes por baixo, burocratas, né, que auxiliam aí na organização desse Estado, os militares, que também têm uma força muito grande, justamente pela questão da expansão territorial, né, que se conquista a partir, geralmente, né, de guerras, enfim, e também da proteção desses territórios que agora fazem parte de um grande império, né? É claro que sempre vai ter uma população para se revoltar contra aquele novo domínio, e os militares, então, nesse caso, são bastante importantes para manter, né, o império, tanto o território quanto a unidade desse império. A gente vai ter também os comerciantes, que, né, como eu falei, vão ter uma grande expressão aí, os camponeses, que, né, são os produtores dos alimentos, e, por último, né, novamente, os escravos, que, como eu gosto de sempre estar tocando, né, sempre enfatizar, não são escravos, não é bem assim um escravo mercadoria, né? É mais um escravo que é um prisioneiro de guerra, que ele está ali porque ele está devendo alguma coisa. Então, existe essa escravidão que é bastante diferente da do período moderno. Dando sequência, né, falando um pouco agora sobre os aspectos políticos da Pérsia, a gente vai ter uma mudança, tá? No início, lá nos primordiozinhos das sociedades persas, a gente vai ter o politeísmo, né, como eu falei, que é uma religião que possui vários deuses diferentes, enfim, mas que vai se transformar numa religião dualista. E o que é uma religião dualista? É uma religião que possui dois deuses centrais, tá? A religião, no caso da religião persa, né, vai ser o zoroastrismo ou o masdeísmo, que é uma religião que foi criada por Zaratustra. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, assim, mais ou menos de nome. Essa pessoa aí que criou essa religião. Então, nesse caso aí, os persas vão ter o dualismo de forças contrárias, né, que vai ser o deus da luz e do bem, que é a Ahura Mazda, que é representado pelo fogo, e, em contrapartida, a gente vai ter o deus das trevas e do mal, que vai ser o Ahriman, que é representado por uma serpente. Existe essa diferença, né, porque, por exemplo, no cristianismo, a gente também vai ter esse dualismo, né, entre o deus cristão e o diabo, por exemplo, mas é muito importante a gente perceber que não é o dualismo de dois deuses, né? No caso, o diabo, ele se configura simplesmente por um anjo caído, né? Ele não chega a ser um deus, efetivamente. O único deus que o cristianismo tem, por exemplo, é só o Deus mesmo, Deus. Então, além disso, né, a gente vai ter dentro dessa religião a crença na imortalidade da alma, né, a crença no juízo final e também a crença na vinda de um Salvador, né, de um Messias aí. Mas ao contrário do que a gente tem, por exemplo, no cristianismo, eles não vão ter
templos ou cultos para poder estar realizando não, né, praticando essa religião, tá? E aí, a partir da morte do Dário I, né, assim que ele morre, não assim, exatamente assim, né, mas após a morte dele, a gente vai ter o declínio do Império Persa, tá? Principalmente porque começam a ocorrer diversas derrotas militares e também começam a surgir várias revoltas populares mesmo dentro dos impérios, dentro dos territórios que foram conquistados. Então, essas pessoas não querem mais fazer parte desse império e elas não estão satisfeitas em serem dominadas por um povo que não é efetivamente o delas, né? Então, elas começam a se revoltar e isso acaba enfraquecendo o império e até que em 300 a.C., o Império Persa é incorporado ao domínio do Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como vocês preferirem, que naquele momento era o rei da Macedônia. Também vai ser um outro império aí bastante expressivo. E aí agora, né, passando agora para um outro povo, que é o povo hebreu, tá? Que é um povo também bastante importante, que a gente tem até hoje, né, que são os judeus, tá? Então, começando, né, localizando eles um pouco geograficamente, a gente vai ter os hebreus os hebreus ocuparam o território situado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, numa faixa de terra que corresponde, na atualidade, à região da Palestina barra Israel, né? Meio que uma misturinha ali dos dois, tá? Essa região todinha aqui, pois a gente vai ver que vai haver essa divisão, mas por enquanto a gente pode entender como um negócio inteirinho, tá? E aí vai ter a ocupação desse território aí pelos povos semitas. E é por isso que, quando ocorre esse tipo de perseguição, né, de violência contra os povos judeus, a gente fala que são ações antissemitas, tá? É justamente por esse povo inicial aí ser conhecido como semita, ou descendentes de Sem, aí, o filho de Noé, tá? E aí eles vão dar origem à civilização hebraica. Então, falando agora um pouco da organização política, a gente vai ter a divisão dessa história do povo hebreu em 3 períodos maiorzinhos, assim, em 3 períodos justamente de... Como é que eu vou chamar isso? De chefes, né? Chefes políticos, tá? Então, a gente vai ter os patriarcas, tá? Esse período vai de 1800 a 1250 a.C., e ele se caracteriza pela ausência da unidade política e pela organização do território em tribos, tá? E essas tribos eram dirigidas pelos patriarcas. Essas tribos, elas são 12, tá? E elas foram originadas a partir dos 12 filhos de Jacó, tá? Jacó, que depois mudou o nome para Israel, enfim. Então, essas 12 tribos hebraicas são esses 12 filhos de Jacó, tá? E aí o José, que era o filho mais velho de Jacó e que foi vendido como escravo para o Egito, ele em algum momento ele decifrou os sonhos do faraó da dinastia Ixa, e aí, a partir disso, ele acabou adquirindo um prestígio muito grande dentro da sociedade egípcia, e isso possibilitou a transferência dos hebreus para o Egito. Então, houve essa mudança, né? Eles saíram daquele lugarzinho lá e foram para o Egito. Só que, com o fim da dinastia Ixa, os hebreus acabaram sendo escravizados, tá? Então, eles ficaram lá cerca de 400 anos, né, sendo escravizados pelo Egito, até que a gente vai ter o Êxodo, tá? Que é quando vai haver esse retorno dos povos hebreus para a Palestina, tá? Pelo comando aí do Moisés, né? E aí é quando a gente vai ter na Bíblia que Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos, né, no Monte Simão. E aí é interessante a gente notar, né, que muito da história hebraica a gente pode encontrar na Bíblia,
tá? A Bíblia, ela, como muitos outros documentos, ela funciona, sim, como uma fonte histórica, mas é claro, né, que com algumas restrições, né, porque a Bíblia, ela também tem a sua parte, né, mais voltada realmente para a religião, né, uma parte mais mítica, assim, que não é realmente considerada enquanto fonte histórica. Mas, fora essa parte, existe muita informação ali, né, sobre esses povos mais antigos, tá? Então, depois desse período aí, a gente vai ter os juízes, tá, de 1250 a 1025 a.C., quando os hebreus vão reconquistar o território palestino, que é claro, né, eles ficaram muito tempo no Egito, e é obviamente que esse território vai ser ocupado por outros povos, então é necessário que quando você vai retornar, você vai ter que lutar novamente por esse espaço que já não é seu há mais de 400 anos. Então, eles vão ter que reconquistar esse território, tá? E aí vai haver a centralização da autoridade política, que vão ser justamente esses juízes, né? Que vão ser os líderes políticos e militares dessa nova sociedade hebraica. E aí, logo em seguida, a gente vai ter um período monárquico, né? O período dos reis, que vai ser de 1025 a 935 a.C., e aí a gente vai ter 3 reis, né, principais, que vai ser o Saul, que vai ser o primeiro monarca hebreu, mas que foi derrotado pelos filisteus e acabou se suicidando. Aí, em seguida, a gente vai ter o Davi, né, que derrotou os filisteus e aí expulsou os cananeus de Jerusalém, né, que é o povo que estava residindo lá no momento, e aí tornou Jerusalém a sede da monarquia. E, em seguida, a gente vai ter Salomão, que construiu o Templo de Salomão, né, que a gente conhece, que é super famoso ainda, que é super importante realmente também para a religião, tanto hebraica quanto cristã, religião judia quanto cristã. E aí vão ter esses 3 reis importantes aí, tá? E aí a gente vai ter mais para frente o cisma, que como eu falei, né, é a divisão aí desse território inteiro em dois grandes reinos, tá? Vão ter os 10 reinos de cima aqui, que vão se juntar e vão formar o reino de Israel, tá? E vai ter como cidade principal, né? Cidade capital do território, Samaria, tá? E a gente vai ter ao sul o reino de Judá, que é composta pelas outras 2 tribos, né? Que sobraram. E aí que vai se chamar, né? Como eu falei, o reino de Judá. E vai ter como capital, né? Jerusalém. E aí, o que acontece? Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter várias invasões nesse território, então a gente começa aí pelo reino de Israel, que vai ser invadido, dominado pelos povos assírios, em 722 a.C., e aí a população vai ser escravizada, ou vai ser levada para outro lugar, e aí eles se perdem, assim, eles não mantêm realmente esse vínculo aí de comunidade, sabe? Então eles se diluem, né, como nação, e acabam se espalhando por aí, realmente. E depois a gente vai ter, em 587 a.C., a invasão e a conquista do reino de Judá por Nabucodonosor, né, que, como a gente estudou na aula anterior, foi o rei do Império Babilônico, tá? E aí vai haver essa deportação, né, como está no slide, dos judeus como escravos para a Babilônia. Então, eles, mais uma vez, são retirados do seu território e levados para outro lugar. E dessa vez para serem escravos, né? Novamente, na verdade. E aí, eles só vão ser libertos, né, e poder voltar mais uma vez para a Palestina com a conquista da Mesopotâmia pelo Ciro II, né? Como a gente acabou de ver, foi o rei persa. Tá? E aí ele vai permitir que esses povos retornem realmente para o seu território, né? Seu, entre aspas, porque né, outras pessoas vão ocupando os espaços. Enfim. Seguindo em frente aí, né? Depois disso, mais uma vez, gente,
os hebreus vão ser dominados por uma outra civilização, dessa vez a Macedônia, mais uma vez aí ocupando territórios na antiguidade, né, pelo Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como vocês quiserem chamar, ele tem vários nomes, em 332 a.C., e depois ele vai ser conquistado, esse território, né, os hebreus, vão ser conquistados por Pompeu, que vai ser o governante do Império Romano nesse período aí, e aí eles vão acabar se revoltando nesse período, porque eles não querem realmente ser parte do Império Romano, né? Então, há essa revolta contra o domínio romano em 70 depois de Cristo, e eles são expulsos novamente aí da Palestina por ordem do imperador da época, tá? E aí, né, mais uma vez, essa questão desse tanto de... Historicamente, né, esse território aí da Palestina acaba sendo... a gente fica meio assim, porque eles ficam o tempo todo querendo voltar, e são retirados, e por algum motivo eles saem, enfim. E aí, historicamente, né, é utilizado esse discurso de que a Palestina pertence realmente aos judeus, né, pela história que eles têm dentro desse território, e aí justamente esse é o argumento que é utilizado, por exemplo, para a criação do Estado de Israel, que foi feito em 1948 pela ONU, né, que foi realmente instituído, né, tipo, né, foi criado realmente o Estado de Israel para que os judeus pudessem ocupar, enfim, mas é realmente uma situação bastante contraditória, assim, né, porque se você for pensar historicamente, os judeus estavam lá desde não sei quando, mas ao mesmo tempo também o território é deles por causa disso, sabe? E aí você, por exemplo, os palestinos já estavam lá, e aí você cria um Estado por cima e tira deles o espaço deles, enfim. E aí é isso, né? A gente acaba compreendendo um pouco mais sobre esses conflitos que acontecem nessa região e que tem acontecido, né, recentemente, esse conflito aí entre os israelitas e os palestinos, tá? Enfim, fica aí, né, a reflexão para vocês. Até que ponto é justo a criação do Estado de Israel e até que ponto não é justo o Estado de Israel. Deixo aí para vocês, tá? E aí, né, seguindo então, falando sobre a religião agora, né, a religião hebraica aí a gente vai ter o judaísmo, que eu falei um monte de vezes aqui, vai ser a primeira manifestação monoteísta da antiguidade, né, ou seja, a primeira religião com um Deus só, que vai ser, no caso, Jeová, e eles também vão acreditar na vinda de um Messias. E aqui eu coloquei até a estrela de Davi, né, que eu acho que é o maior símbolo que a gente tem do judaísmo, que representa a união entre o céu e a terra, né, enfim, que é bastante utilizada, foi bastante utilizada, por exemplo, na história recente, né, pelo nazismo aí para poder distinguir os judeus das outras pessoas, né, no regime nazista, enfim. E esse povo vai ter aí 3 livros bastante interessantes, né, que são muito importantes, a gente usa até hoje, que vai ser o Antigo Testamento, que a religião cristã no geral usa, os judeus usam, né? Não usam mais tanto, na verdade, mas que está aí para contar um pouco da história da religião. Vai ter também a Torá, que é um livro com leis e ensinamentos judaicos, e o Pentateuco, que é um livro com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Tá? São esses 3 livros aí que têm maior relevância, no caso.